Olá, pessoal, boa noite, tanto no Facebook quanto no Instagram. Hoje eu consegui sincronizar em primeira vez. Então, estamos entrando no ar aqui para discutir um assunto absolutamente imprescindível, que é a inclusão escolar. As pessoas estão preocupadas com o futuro da inclusão escolar, se ela vai continuar, se não vai continuar, o que vai acontecer. E aí nós vamos aqui conversar sobre. Boa noite para Maria Peralta, Line, Tatiana, Lucilei, Estímulo e Brinque, Marcela, Ana Paula Chacur, boa noite, Estímulo e Brinque, Ju Duarte, aqui no Facebook, deixa eu ver quem está aqui, para boa noite, Lucimar, Josinei, boa noite, Fran, Ana Jasna, boa noite, lá no Ceará, assistindo, Dayana, Giovana Pelissar, Suiene Alvino, boa noite, Priscila Alcântara, galera chegando aqui. Mirelle. Ai, caramba. Deixa eu ver aqui. Ai, deixa eu ver. Porque no Instagram foi pro 4G, mas já vai pro. Agora eu já coloquei aqui na. Agora vai dar certo. Agora no Instagram não vai sair mais. Eu acho que coloquei agora no Wi-Fi. Boa noite, Valquíria. Tudo jóia? Vanessa, Andréia, Maria Reis, Manuela, Liliane, Poliana, Dulceli, Nayara, Pates, enfim, a galera, Márcia, Irinalda, a galera tá aí, chegando. Maire. Bom, vamos lá, pessoal. Eu não gosto de falar muito, não. Nas lives eu gosto de falar já direto para. Aí o pessoal que chega depois, assiste depois, né? Então, enquanto isso, o pessoal que está no Facebook aí pode compartilhar, porque aí as pessoas conseguem entrar e fazer pergunta aqui. Se vocês compartilharem, dá um compartilhadazinha aí para nós, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sério agora. Nós estamos conversando sobre a nova Política Nacional de Educação Especial, que vai entrar em vigor, não se sabe exatamente quando, né, mas provavelmente no começo do ano, né, será publicada. Então, a primeira questão que sempre aparece é a seguinte: que política é essa? Cadê? Por que eu não posso ler? Está acontecendo de maneira escondida? Por quê? Então, vamos lá. Todo o processo de produção de uma política é assim: você faz uma proposta, lança para a sociedade opina por meio de uma consulta e por meio de audiência pública. Esse documento volta a quem o elabora e aí ele escuta outros atores técnicos desse processo e depois faz uma versão final. Aí algumas pessoas falam assim, mas por que nesse caso estão escondendo? Bom, não estão escondendo, é a mesma coisa. Né? Teve um documento que foi publicado e foi ouvido, certo? Foi ouvido pela sociedade. Então, eu vou colocar esse documento aqui para vocês. Eu já fiz uma live já faz um tempo e já tinha colocado esse documento, mas eu vou colocar de novo agora. Agora, a pessoa que está no Instagram, desculpa, eu só consigo colocar essas coisas no Facebook. Então, infelizmente, até porque não entra link aqui. Mas no Facebook, depois vocês podem ver lá, está lá nos comentários. Acabei de colocar. Vocês podem fazer um download, então, do documento dessa política, e aí vocês vão ler o documento original, né, que foi colocado para apreciação no ano passado. É claro que o documento tem modificações, e aí só que essas modificações serão da versão final. Né? Mas teve o processo de ouvir a sociedade. Mas o processo não foi suficientemente democrático. É verdade. Mas nenhum processo eu estava lá no Conselho Nacional de Educação, fazendo a discussão das diretrizes, né? E aí o conselheiro Ivan, que é responsável pela Câmara, pelos grupos que discutem as questões de direitos humanos, é um militante dessa área de direitos humanos, não tem nada a ver com Bolsonaro, está muito antes lá no Conselho de Educação, porque tem muita essa confusão, já quero falar dela. Ele estava lá e mostrou para nós o pedido do Ministério Público dizendo que a Política Nacional de Educação não teve discussão, que está errado, que foi autoritário, mas ele não está falando desta política. Está falando da política de 2008, está escrito lá no Ministério Público. Quer dizer, a crítica do Ministério Público não é só essa política, a outra também, igualmente. Igualmente. Tá? Então, não é nenhuma novidade. É um processo que, infelizmente, não é suficientemente democrático mesmo. Andréia, não sei quando é que vai ser publicada a nova versão. Eu sei que é no próximo ano, acho que vai ser agora no começo do ano, mas não sei quando vai ser publicado. A gente não tem essa data, tá? Então, vamos lá. Vou continuar aqui.
Vai ficar disponível a live sim, tá? No Instagram fica só 24 horas, mas o Facebook fica em definitivo e depois eu coloco no YouTube também. Então vamos lá. A política, ela vai... Qual que é a grande discussão? Qual que é o grande problema, a grande polêmica? É que a política vai reconhecer, vai integrar na Política Nacional de Educação Especial as escolas especializadas e as salas especiais. Então, falaremos sobre isso. E qual que é a interpretação? A interpretação é o seguinte, ó, porque o Bolsonaro é do mal, quer ferrar com as pessoas com deficiência, então ele está fazendo isso aí para isolar no manicômio. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu não gosto de maniqueísmo de nenhum tipo. Maniqueísmo não é minha praia, não me parece adequado. Eu prefiro descrever as coisas, porque a gente fica muito submetido a um discurso que eventualmente não que é enviesado, que está muito ligado às disputas de poder entre os partidos. E eu não quero saber de nenhum partido, não tenho interesse em nenhum partido. Então vamos lá. Até porque, só para deixar uma coisa já clara aqui, para que não haja nenhuma má interpretação. Quando eu estou dizendo que não tenho interesse em nenhum partido, não tenho mesmo. Isso quer dizer, não sou candidato em nenhuma hipótese, tá? Não serei candidato ano que vem, não serei candidato na outra, não serei candidato. Então, nada disso aqui que eu estou falando tem a ver com candidatura. Eu tenho eu tenho uma aversão a essa coisa de ser de candidatura, de deputado, de essas coisas aí. Bom, tudo bem. Então, tá claro isso. Então, a gente tem que discutir sem maniqueísmo. Sem maniqueísmo, não quer dizer que o Bolsonaro é bom também, não é disso que eu estou falando. Sem maniqueísmo é sem maniqueísmo, não é nem bom nem ruim. Vamos descrever o que acontece. Por que essa interpretação tem se tornado ainda mais corriqueira? Porque tem uma reforma da Previdência que foi prejudicial às pessoas com deficiência, e a versão inicial era mais prejudicial ainda. Houve tentativa de tirar o BPC, de tornar o BPC quase impossível, de tirar o BPC. Há uma tentativa agora, acho que, não sei se o Rodrigo Maia tirou, mas parece que sim, de praticamente acabar com as cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, há uma série de iniciativas do governo que, se aprovadas ou se fossem aceitas lá atrás, tiram direitos sociais. Então, este fato lastreia essa interpretação. Só que é muito ruim essa interpretação. Ela é muito partidária, ela é muito limitada, ela é muito maniqueísta. Qual que é uma interpretação mais adequada? Este governo, ele tem várias influências sobre vários aspectos. Mas do ponto de vista econômico, ele tem uma linha que alguns autores vêm chamando de ultraliberalismo. Tá? Antigamente a gente chamava de neoliberalismo, mas esse termo ficou um pouco desgastado por vários motivos. E a gente está falando agora de ultraliberalismo. O que significa isso? Assim, de maneira bem simples, né? O Estado não deve fazer nada pela sociedade. Então, direitos sociais são atrasos, são errados, tem que tirar tudo que é direito social. Certo? Para o Estado economizar, porque o papel do Estado é ficar bem com a iniciativa privada. Então, tira os direitos sociais. A iniciativa privada não precisa mais ter compromissos sociais também, como, por exemplo, cotas, né? Então, você tira tudo isso, tudo que o Estado impõe à iniciativa privada, o Estado também não garante mais direito social, e cada um que se vire com o seu. Então, nesta linha é que se interpreta a retirada de direitos na reforma da Previdência, nessa linha se interpreta a retirada do BPC, que é um direito social, nessa linha se interpreta adequadamente a retirada das cotas para pessoas com deficiência. Então, esta linha, ela descreve como o governo se comporta. Podem procurar. Isso que eu estou falando não é nenhuma novidade. O governo tem essa orientação ultraliberal. Isso tem muito a ver com uma influência da escola austríaca, do Mises, né? Tem o Mises Institute no Brasil, que tem influenciado decisivamente o governo, sobretudo através de um dos filhos do presidente chamado Eduardo Bolsonaro. Então, a linha é tira direitos sociais, tudo bem? Impede que e nem obriga as instituições particulares a oferecer direitos sociais.
Então, essa é a linha. Então, em tese, isso nós temos que ficar muito atento. Em tese, não, nós temos que ficar muito atento a isso. Agora, aí as pessoas estão aplicando isso de uma maneira, não dessa maneira, mas de uma maneira maniqueísta e aplicando a educação especial. É porque tem que, são contra as pessoas com deficiência e quer isolá-las. Então, vamos lá. Eu vou falar de algumas coisas. E aí eu vou responder a sua pergunta, Ana Douglas, se isso não vai contra a Constituição, tá? Eu vou falar de educação especial, outras áreas eu não sei direito, então não vou falar. Então, temos aí algumas questões. A primeira, esta política não é deste governo. A política é anterior a este governo. Eu vou colocar aqui para vocês, vídeo meu já, eu já publiquei um na página essa semana, vou publicar um outro aqui, que eu já estava discutindo isso ano passado. Portanto, não é uma coisa desse ano. Eu fui ao MEC ano passado, fui eu e o professor André, lá de Lusiânia, fomos conversar com o professor Rafael, que era o diretor de políticas de educação especial. E a política já estava sendo feita, nós fomos lá conversar com ele sobre isso. Discutimos vários pontos lá. O professor Rafael hoje mora em Goiânia. Só para vocês terem ideia de como essa coisa não é partidária, o professor Rafael trabalhou, foi chefe da Casa da Presidência da República no Lula. Então não é um bolsominion, não é nada disso. Essa discussão é uma discussão legítima dentro da academia, dentro da ciência da educação especial. Então, primeiro, a política não é do governo Bolsonaro, a política é anterior. Ela é resultado da luta de paz de mais de década. Quem tiver dúvida, fala com a Marisa Fúria, que é militante do autismo desde a década de 80. Fala com ela, que vocês vão ver. Desde quando está lutando por isso? Pode falar com a Maria do Carmo, pode falar com várias pessoas lá da Abra, várias pessoas, vocês vão ver que essa luta não é de agora e a política é do governo anterior. Que esse governo está dando prosseguimento. Segunda questão que a gente precisa entender. Digamos que fosse a política de tirar a inclusão, tá bom? Deixa eu só fazer um pedido novamente aqui para o pessoal do Facebook, agora tem mais gente. Pessoal, essa discussão é muito importante, eu vou responder perguntas já já. Então, eu vou pedir para você, compartilhe o vídeo para outros amigos poderem também ter acesso, para poderem discutir aqui conosco, conversar sobre esse tema, por favor. Compartilhe aí. E aí a gente consegue juntar a galera aqui. Pois bem, e aí a gente precisa pensar no seguinte, o nosso ordenamento jurídico no Brasil, ele é organizado de uma forma positiva, né? É o direito positivo. Nós somos organizados em torno da ideia da pirâmide de Kelsen, tá? Entende que você tem um princípio básico fundamental, que é o seguinte: todos devem obediência à Constituição. Esse é o básico. Essa é a regra que não precisa ser justificada. Todos devem obediência à Constituição. Se tiverem dúvida do que eu estou falando, depois procurem um advogado bem informado, ele vai esclarecer isso para vocês. E aí, a partir disso, rege, isso está lá na Lei de Introdução ao Direito do Brasil, a chamada pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Kelsen, ela é aquela que estipula, que determina a hierarquia do ordenamento jurídico brasileiro. A hierarquia é determinada na pirâmide de Kelsen, tá? Então, vamos ver qual é essa hierarquia. Vou mostrar para vocês qual é essa hierarquia, tá bom? Vou tirar isso aqui. Essa aqui é a pirâmide de Kelsen que vocês estão vendo, tá? Eu vou falar já, eu vou explicar já a acta. A pirâmide de Kelsen diz que é o seguinte: acima de tudo, a norma hipotética fundamental, que é todos devem obediência à Constituição. E aí, abaixo dela tem a própria Constituição. Abaixo tem as emendas constitucionais, abaixo as leis complementares, abaixo as leis ordinárias e abaixo o decreto. Ok? Pegaram isso? Pegaram essa ordem? Então tá bom. Então vamos lá. Agora vamos falar de o que é a nova política. A nova política, ela será um decreto. Portanto, ela está muito abaixo de várias outras coisas antes. Por exemplo, da Constituição e das emendas constitucionais. Então vamos lá. O direito à inclusão está na Constituição Federal. Portanto, não pode ser retirado por nenhum decreto.
Qualquer coisa que aparece aí, toda hora todo mundo fica, ai meu Deus, vai acabar com a inclusão. Já viram isso quantas vezes esse ano? 1 milhão de vezes, eu já vi um tanto. A Constituição Federal diz o seguinte, que alguns tratados são diferentes, tratados internacionais. Quais tratados? Tratados que têm como tema direitos humanos e tem como forma de aprovação a forma de emenda, ou seja, 3/5 nas duas casas em duas votações. Existe um tratado internacional, que é a Convenção de Nova York, que foi recepcionado com status de emenda constitucional, porque seguiu toda essa regra que eu acabei de falar. E ela é o tratado, é a Convenção de Direito das Pessoas com Deficiência, que dá lá a garantia absoluta à inclusão. Então, se uma pessoa quiser que o seu filho estude na escola comum, na sala comum, não importa o decreto que eles queiram fazer, a lei que eles queiram fazer, a salseira que eles querem fazer, é um direito absoluto isso. Então a inclusão não vai acabar nem hoje, nem amanhã e nem depois. Porque ela é um direito absoluto. Entendam isso. Quando a pessoa está dizendo o contrário, ela pode estar dizendo que ela está enganada, ela pode estar dizendo porque ela está enviesada, ela está com outros interesses que não discutiu esse assunto real. Ou ela pode estar falando, claro, que o Brasil pode sofrer um problema institucional, ditadura, aí é outra coisa, aí não vale a lei. Não é esse momento que nós estamos vivendo por enquanto, ok? Bom, então a inclusão não vai acabar. Não vai acabar agora, não vai acabar se vier outro presidente, nem vai acabar depois. Ok? Não vai acabar. A inclusão é um direito absoluto. Se você quer matricular o seu filho numa escola comum, numa sala comum, o seu direito está garantido agora, amanhã, depois de 10 anos, enquanto tivermos essa Constituição Federal. Se tivermos outra Constituição Federal, ainda assim é improvável que esse direito acabe. Por quê? Porque o Brasil assinou vários tratados internacionais com uma cláusula, que é uma cláusula que tem vários nomes, mas é a cláusula de vedação ao retrocesso. Portanto, nada que seja perda de direitos subjetivos individuais pode ser, mesmo em uma nova Constituição, admitido, a não ser que o Brasil denuncie os tratados internacionais. Isto é, rompa com todos os tratados internacionais. Daí é muito improvável que isso aconteça, por quê? Porque o Brasil entraria num cenário de isolamento internacional profundo. Né? E obviamente, seria um cenário, do ponto de vista econômico, insustentável para o Brasil. Ok? Chegamos a essa conclusão? Ok. Então, vamos lá. É claro que não necessariamente você precisa acreditar em mim, né? Então, eu até peço que você não acredite, você confira todas as informações que eu estou falando aqui. Bom, então, continuando. O que diz a política da educação especial? Primeiro, vamos dizer o que é, qual é a situação hoje da educação especial. Hoje, vigora a política atual. Eu vou colocar aqui para vocês o link, está aqui no Facebook, para vocês que quiserem ler a política de educação especial atual. Vou colocar também o primeiro fascículo da política atual, porque depois, daqui a pouco, eu vou fazer um comentário sobre ele. Essa política, eu já publiquei um artigo há muito tempo já, discutindo essa questão dessa política, né? Ela tem vários aspectos muito questionáveis, mas, enfim, ela não é um documento que tenha qualquer valor jurídico, nenhum valor jurídico. Eu acabei de postar aqui, vocês podem ler e avaliar por vocês. Por quê? Porque ele não é decreto, ele não é portaria, não é nada. Ele é só um link de internet. Só isso. Podem ler, nele próprio não tem nada, não está dizendo decreto, está dizendo resolução, não é nada. Tá? E ele estipulou uma posição extremamente radical. Aliás, vou colocar também aqui o artigo da professora Eniceia Mendes, de 2006, grande intelectual, professora Eniceia Mendes, professora da UFSCar, chama A Radicalização das Discussões na Inclusão Escolar, que ela já, 2006, em que ela já aponta que esse grupo que a gente chama de inclusão total, é extremamente autoritário, e que estava tentando impor as suas pautas naquele contexto e impuseram realmente em 2006 a política nacional. Bom, então eu preciso entender, explicar para vocês uma coisa. Existe uma divisão no interior da pesquisa sobre educação especial. Existe um grupo chamado Inclusão Total e o outro grupo chamado Educação Inclusiva. Eu vou colocar para vocês um vídeo que eu fiz explicando esses dois grupos. É um vídeo que já faz um tempo já. Eu achei que eu tivesse colocado aqui, mas eu não salvei o vídeo, enfim. Mas está lá no
no meu YouTube. É o primeiro vídeo que eu publiquei, inclusive. Então, o que, que diz a inclusão total? Se o professor tiver um coração bom, a criança aprende, não precisa de mais nada. Óbvio que isso é uma loucura, né? Eles falam atitudinal, é a mudança atitudinal que faz. Eles usam as palavras mais bonitas, né? Mas a rigor é isso. E o que diz a educação inclusiva? Diz que a gente pode oferecer um contínuo de serviços, que pode ser desde menos apoio até muito apoio, depende do que a criança precisa. O que manda é a criança, e não nenhuma ideologia. Bom, continuando. Então, a inclusão total dominou o MEC durante muito tempo, né? E eles impuseram as suas pautas. Por exemplo, a inclusão, a educação, a forma de inclusão. Eu coloquei aqui um link, eu quero que vocês leiam. Quero que vocês leiam, tá no YouTube, Quero que vocês leiam. Diz o seguinte, não sou eu que escrevi, tá na política nacional. Não pode fazer nenhuma adaptação para ninguém. Tem que botar todo mundo na escola regular e não pode fazer nenhuma adaptação. Nenhuma. Se a criança tiver 14 anos, não falar, for analfabeto, tiver de fralda, tem que ensinar para ele oração coordenada, subordinada, assindética. É o que está escrito na política. Não acreditem em mim, leiam o que está escrito. Eu coloquei aqui, leiam. Qual o sentido que faz isso? Quem que escreveu um negócio desse? Da onde eles tiraram isso? Da ideologia. Não é ideologia de direita e esquerda, não tem nada a ver com isso. É ideologia no sentido que é uma ideia que não passa pela realidade. Porque esse é um problema da nossa academia brasileira, no que tange à educação. Eles não produzem dados sobre a realidade, porque eles dizem que é errado produzir dados, então não pode medir comportamento, não pode fazer uma avaliação de quantas crianças aprenderam, não pode, é errado, não pode produzir dados. E eles também não estão na escola, eles estão distante da escola. É uma galera que não vai à escola, nunca deu aula, ou deu aula 30, 40 anos atrás. É uma galera que não conhece a escola. Você dizer para mim que eu tenho que pegar um autista severo que não fala e botar na sala de aula comum. Ó, vamos lá, vamos pensar num indivíduo, um indivíduo particular. Um indivíduo tem 15 anos, eu estou pensando em alguém particular, tá? 15 anos, não fala, não entende o que se fala, usa fralda, tem 120 quilos. Se você chegar perto dele, a chance de levar um murro é de 99%. Esse menino, alguém diga para mim, pelo amor de Deus, como é que eu coloco ela na sala comum? Como que eu coloco? Me explica. Mas presta atenção. Então eu vou fazer um desafio aqui. Quem disser para mim que aprende, que dá para fazer uma aula que ensina todo mundo, eu faço um desafio. Eu arrumo uma escola, você vem dar aula e a gente põe para fazer. Eu te faço um desafio. Você mostra que você é bom mesmo. Vamos fazer. Isso não existe, gente. Isso não existe. Então veja, a existência de escolas especiais e de salas especiais não é porque a gente quer. Não é porque ninguém quer levar ninguém para manicômio. Isso é porque tem casos e casos. E eu não posso estar sob controle de uma ideologia. Eu tenho que estar sob controle da pessoa. É ela, a pessoa que importa. É só ela que importa. Vamos lá. Estados Unidos acabou com sala especial, educação especial? Não. Finlândia? Não. Inglaterra? Não. Suécia? Não. Suíça? Não. Holanda? Não. Bélgica? Não. Do que nós estamos falando então, gente? São todos, inclusive, países que assinaram o mesmo tratado. Aí estão dizendo, não, porque está violando a convenção. A convenção não é a convenção brasileira. Todos esses países assinaram a convenção. E nenhum deles acabou com a educação especial. Porque não existe isso. Isso não existe. Tudo bem? Então vamos lá. Do ponto de vista, vamos voltar agora a pensar sobre o governo. Do ponto de vista da lógica ultraliberal, o que eles deveriam estar falando é acabar com a educação especial e não com a educação inclusiva. Por quê? Eu estou hoje em Serquilho. Eu estou hoje em Serquilho, que é uma cidade aqui de São Paulo, do interior de São Paulo. Aqui tem uma escola especial.
E eu conversei com o diretor, ele também é presidente do Fundeb, então pude conversar bastante com ele, foi muito legal a conversa, que eu pedi para ele avaliar mais ou menos, aproximadamente, quanto custa um aluno numa escola especializada e quanto custa um aluno na escola comum, uma criança com deficiência. Uma criança numa escola especial custa 3 vezes mais no mínimo. É 3 vezes mais caro. Vamos pensar, do ponto de vista ultraliberal. Não acredita em mim. Entra no site do Eduardo Bolsonaro, dos filhos do presidente tudo, do ministro, todo mundo que vocês quiserem, e ver se eu estou mentindo que eles são influenciados pelo ultraliberalismo. Depois que você verificar que eu estou falando a verdade, vai nos textos desses caras do Mises e companhia e vê se faz sentido eu oferecer uma educação que custa 3 vezes mais. Se eles descobrirem isso, eles vão lutar contra a política. A política é produto da luta dos pais. Não tem nada a ver com esse governo. Então, vamos lá, continuando. Essa política de educação especial vai na contramão de todas as outras coisas que a gente está falando do governo. Não tem nada a ver com o governo. E não vamos permitir que se confunda a coisa do governo. Eu não tenho nenhuma relação com o governo, não quero saber do governo, não tenho simpatia pelo governo, nem esse, nenhum outro. Eu não estou discutindo isso. Eu quero discutir exclusivamente a questão técnica da educação especial das pessoas com deficiência. E eu não posso falar de todas as deficiências porque eu não sei. Eu só conheço de autismo e deficiência intelectual. De outras eu não discuto porque eu não conheço. Então vamos lá. Continuando. Todos os países civilizados do mundo têm escola especial e têm sala especial. A questão não é essa. A questão é como fazer isso. Porque o que a gente não pode permitir? Porque acontece o seguinte, ó, quando criou a política de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, isso acabou com a escola especializada? Não. Todo lugar aí tem a PAI e tem Pestalozzi. Só que a gente tornou essas instituições quase clandestinas. Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que elas não precisam ficar, elas atender aos pressupostos mais fundamentais da educação. Porque a gente não orienta e não fiscaliza e não financia. Então, a nova política não vai criar nada, não vai criar um monte de escola especializada, não tem nada disso. Só que vai pegar a escola especializada que já existe e vai trazê-la para o cenário da educação. Agora, a função da escola especial, quer dizer, isso se passar as diretrizes da maneira que a gente está pensando, pelo menos, né? A função da escola especial não é manter a criança lá, é prepará-la para sair de lá. Esta é a grande questão. É que a escola, ó, vamos lá. O que é a regra aplicada nos países de primeiro mundo, tá? Você tem a sala regular, a sala comum, para crianças que acompanham cognitiva e socialmente a sala. O que significa cognitiva? Quer dizer que ele faz tudo igual aos outros? Não. Pode ser adaptado ao currículo, porque a adaptação ao currículo o mundo inteiro faz, só aqui que inventaram que não pode fazer. Mas ele acompanha, mesmo que seja adaptado, mesmo que seja reduzido, ele acompanha a sala cognitivo e socialmente. Essa é a regra para a sala de aula comum. Se o indivíduo não acompanha cognitivamente, ele vai para a sala especial. Mas a sala especial é uma matrícula individual, ou seja, por exemplo, ele pode fazer lá português na sala especial, mas ele pode fazer educação física junto com a sala comum. Ele pode fazer artes junto com a sala comum. Então, é uma matrícula mista aí, certo? Por quê? Porque às vezes ele não acompanha português, mas ele acompanha lá no esporte, ele acompanha lá na arte. Às vezes ele acompanha até em matemática. Tem moleque que é bom de conta, entendeu? Ou ao contrário também. Então, se ele acompanha social cognitivamente, sala comum. Se ele acompanha social, mas não cognitivamente, ele vai para a sala de aula especial, mas faz uma matrícula que ele vai muitas vezes para a escola comum. Se eu estou na sala especial, qual que é o papel da sala especial? Preparar o indivíduo para ter as habilidades para sair da sala especial e para a sala comum. Esta é a função da sala especial. Certo? E tem que ter um programa escrito claramente para fazer isso. Se o indivíduo está na escola especializada, é porque ele não acompanha nem cognitiva nem socialmente. Um menino, por exemplo, que pode apresentar um comportamento de alta agressividade, é um indivíduo que, por exemplo, se ele apresenta alta agressividade, às vezes eu tenho que ter uma pessoa, um apoio junto com ele, professor, por exemplo, que vai impedir que ele bata em alguém. E ele fica tão restrito, que o professor fica tão em cima dele, que ele vai ficar muito menos restrito num ambiente separado, num ambiente
em que vai ter mais estrutura para ele. Bom, e aí a sala especial vai prepará-lo socialmente para estar na sala de aula especial, e a sala de aula especial vai prepará-lo para estar na escola comum. Aí tem uma pergunta aqui da Viviane, mas esse modelo teria sucesso na realidade brasileira? Viviane, não sei, a gente pode descrever para que ele tenha o máximo de sucesso. Mas eu te digo com clareza, o que hoje tem, a inclusão é falso, é fake. A inclusão hoje não existe. É uma fantasia, não existe. O que hoje está sendo feito é fracasso total. Total. Ah, mas e os números? Ache um número para mim de aprendizado na inclusão hoje. Só um. Só um. Tem número de matrícula. Matrícula tem. Aprendizado, zero. Porque a inclusão é fake total. Total. A Paty Nox está dizendo, quem está na escola sabe que essa inclusão, como é proposta, é só para ficar bonitinho, para inglês ver e ponto. A Diego Palana, a sala especial seria transitória no caso, e momentânea, exatamente. Esse é o caráter, tá? Então, hoje, o que acontece com alunos mais moderados severos na inclusão? Primeiro, se eles vão para a escola especial, lá eles ficam para sempre, normalmente. Isso é errado. Eles têm que ser preparados. É claro que nem todos vão conseguir estar na sala de aula comum, isso também tem que estar claro. Mas o objetivo nosso tem que ser preparar. Muitos que estão na escola especial poderiam estar na sala especial, poderiam estar na sala de aula comum, se esse fosse o objetivo, se essa fosse a orientação. Mas, o que acontece? Então, quando ele está na sala de aula, na escola especial, lá ele fica, o que é errado. Se ele está na inclusão e ele é mais moderado a severo, eu vou explicar o que acontece para vocês normalmente. Um belo momento, ele começa a apresentar crise, mais crise, mais crise, mais crise de agressividade. Aí a diretora chega e fala, olha, gente, olha, mãe, essa criança não consegue ficar 4 horas, ela consegue ficar 3 horas só. Não somos nós, mãe, é ela, é o tempo dela, mãe. Sabe, cada criança é diferente, né, mãe? Isso é falso, todos os argumentos são falsos. E depois eu vou fazer uma outra live só sobre o horário adaptado, tá? Todos os argumentos são falsos. Aí a mãe fica 3 horas. Aí, um belo dia, chamam a mãe e falam assim, mãe, 3 horas tá muito, né? Ela não aguenta, né, mãe? Eu acho que tem que ser só 2 horas, né, mãe? E depois chama para virar 2 horas, depois fala, mãe, a gente não sabe o que fazer. Aí sabe o que a mãe faz? A mãe tira a criança da escola, que era a única oportunidade que ela tinha de estimulação. A única. E essas crianças, em grande parte, acabam amarradas em suas casas. É um verdadeiro holocausto autista que nós temos no Brasil, com milhares de pessoas amarradas ou em jaulas em suas casas. Esse é o cenário que nós temos hoje, que está todo mundo achando bonitinho, porque os pais não falam quando ele amarra a criança, porque se falar vai preso, porque para isso o Estado serve. Né? Mas nós temos enormes casos assim, abundantes, toda a cidade, na sua cidade, se é uma cidade pelo menos média, tem pessoas amarradas. Tem pessoas amarradas. Então vamos lá. Agora eu vou. Então, agora eu vou falar como é que tá lá. Bom, eu estou no grupo de trabalho da Conselho Nacional de Educação, que está elaborando as diretrizes. A política deve sair no começo do ano, as diretrizes em maio. O que vão dizer as diretrizes? E aí, respondendo a uma pessoa que falou aqui, que é o. Agora eu não acho mais. Caramba, o Diego, que quer manter lá o tempo todo. Nós estamos organizando, escrevendo as políticas. Quem está escrevendo, nós estamos debatendo, quem está escrevendo, é pessoas ligadas à causa. Então, o autismo, por exemplo, quem se debruçou muito essa última vez foi eu e a Flávia Marçal, que é uma advogada de Belém do Pará, mãe de uma criança com autismo, mestre em direitos humanos, doutora em ciências sociais, militante histórica dos direitos humanos do Pará. Então, nós estamos escrevendo de uma tal forma, né, que o professor, quando alguém fala assim, vamos mandar para a sala especial, o professor fala, caramba, isso dá um trabalho, rapaz, sala especial, vixe Maria. Tem certeza? Só realmente se a criança precisar muito. Por quê? Porque vai ter que fazer uma avaliação pesada da criança, está escrito lá tudo que tem que ter avaliação, tem que fazer um plano individual para essa criança, para tirá-lo de lá. Quer dizer, eu só posso colocar na sala especial se eu tiver um plano para tirá-lo de lá. Entendeu? Para ensinar as habilidades para voltar para a sala de aula comum. Então, esta é a questão. Isso a gente chama de arranjar contingências. Para evitar que os professores falem, tá dando muito trabalho, vai para a sala especial. Tá dando muito trabalho, vai para a escola especial. Isso nós não podemos admitir, óbvio, tá certo?
E como é que a gente faz isso? A gente está tentando arranjar contingências para fazer isso. A primeira questão é o seguinte: os dirigentes não querem escola especial, nem sala especial, porque é muito mais caro. Você não vai conseguir contar 40 alunos lá com um professor, né? Professor que faz um planejamento para todos, não faz individualizado. Então dá muito mais trabalho, é muito mais caro. Mas a gente precisa fazer isso do ponto de vista do trabalho do professor e pensando nas prefeituras mais ricas, que talvez não tenham tanto essa coisa de economizar. Então a gente precisa garantir que em todas elas haja de conforme. Então, quando a criança chega, tem que fazer o plano de ensino individualizar, de desenvolvimento individual escolar, o PDIE, que ele é de médio e longo prazo. E aí você faz o PI, o Plano de Ensino Individualizado, para aquele ano, que é o conjunto de programas de ensino para ensinar aquelas habilidades àquela criança. Então, os programas de ensino, pelo menos se for do jeito que a gente está propondo, será um negócio muito, muito, muito parecido com os Estados Unidos. Muito parecido do que a gente tem proposto. Lá é realmente muito clara a situação. Ana Paula está falando aqui sobre Down, Ana Paula Garcia. Não sei quem está escrevendo sobre paralisia cerebral, Ana Paula. Não sei, não conheço lá. Lá os outros grupos estão. Tem muitas pessoas lá, não conheço todo mundo, tá? Deixa eu ver agora algumas perguntas que estão surgindo aqui. A Jaira, meu medo é a sala especial ser utilizada para castigar o professor, que já aconteceu há muito tempo. Então, Jaira, a nossa preocupação principal é que não seja voltar ao que era antes. Nós não podemos permitir que seja uma volta àquele modelo de depósito de criança que é o que tinha antes. É de verdade isso. Isso acontecia. Por isso que a gente está tentando descrever as diretrizes para impedir realmente que isso aconteça de qualquer forma. Não, também por causa do professor, mas sobretudo por conta das crianças, né? A Paula. Luciano, o que você sente do governo? Esse trabalho que vocês estão fazendo, teremos frutos? Paula, isso não está sendo feito com o governo, está sendo feito com o Conselho Nacional de Educação, que não tem proximidade com o governo, é bem distante do governo, tá? Então, o Conselho Nacional de Educação, é claro que tem pessoas do governo que compõem o grupo de trabalho, mas eu tenho sentido neste grupo de trabalho bastante recepção do que a gente tem proposto, tá? A gente tem proposto, o que a gente tem proposto não é relacionado a nenhuma matriz ideológica, e sim quais são as melhores evidências. Esse referencial tem sido muito claro. Eu não quero saber, eu não sou contra nem a favor de nada, eu sou a favor do que tem evidência e contra o que não tem evidência. Essa é Luciano, é a minha postura, tá? Então, o que a gente está descrevendo lá é qual é o processo com a melhor evidência para que pessoas com autismo aprendam. Essa é a melhor evidência, então é assim que a gente está propondo, tá? Então, esse tem sido o nosso norte, e, em princípio, não tem tido nenhum problema. Eu não posso garantir que lá no futuro não vai ter problema. Não posso garantir. Estou dizendo que até agora não teve, tá bom? Deixa eu ver as perguntas aqui. Então, Ana Paula, eu não sei de PC, tá? Mas isso foi bom você perguntar. É assim, ó. Cada conjunto de deficiências vai ter diretrizes separadas. Então, as diretrizes, elas são por grupo de deficiência. Por quê? Porque a gente sabe que para atender uma pessoa cega é muito diferente de uma pessoa surda ou uma pessoa com autismo. Isso é uma outra coisa que eu achei muito bom na política. A gente ser capaz de dividir essas deficiências em grupos. Então, a gente escreveu lá, por exemplo, o que um professor de sala de recurso, para atender pessoas com autismo, tem que aprender. Por exemplo, ele tem que aprender a lidar com agressividade. Senão, ele não pode atender crianças com autismo. Não pode. Ele pode atender outras populações, mas não a população com autismo, porque a agressividade é um tipo de comportamento que muitas vezes aparece na população com autismo. Ele tem que aprender, por exemplo, a ensinar comunicação alternativa. Por quê? Porque um grande contingente de pessoas com autismo não fala. E não é possível que a gente permita que essas pessoas entrem crianças na escola, saiam do ensino médio sem se comunicar. Isso é desumano. Isso é uma violação do direito humano dessa pessoa. E nós temos formas de ensinar a pessoa a comunicação alternativa na escola. Isso não é clínico, isso é pedagógico, isso é acadêmico, tá? Eu tive relato de cidade aí que impediu o PECs de entrar, dizendo que era clínico. Isso não existe, isso é falso, tá? Kelly Sato, Luciano, fale mais sobre o plano. Cadê? Ai, caramba, perdi aqui.
Agora eu não tô achando aqui. Bom, o plano de ensino individualizado, hoje, como é que são os planos de ensino individualizado, gente? Eles são assim. A criança tem que desenvolver o cognitivo e a comunicação e favorecer as habilidades sociais para o desenvolvimento pleno. O que é isso? Isso não é nada. Isso é uma frase de autoajuda. Isso aí é uma frase de torcedor. O plano de ensino, se for referendado tal como nós estamos postulando, vai ter que ser muito diferente. Ele vai ter que ser feito através de vai ter que ter feito uma avaliação da criança pormenorizada, através de um protocolo que avalie 3 domínios do indivíduo. Primeiro domínio, habilidades de aprendiz. Quais são as habilidades de aprendiz? São habilidades que criam a disponibilidade para aprender. Por exemplo, sentar, esperar, olhar para o professor, fazer contato visual. Quando o professor indica um estímulo, olhar para o estímulo, né, atenção compartilhada, não gritar, não bater. São essas habilidades que são habilidades de aprendiz. Né? São habilidades que permitem ao indivíduo a disponibilidade para ele aprender. Sem essas habilidades, acabou a conversa. Não tem aprendizagem se o indivíduo não senta. Né? E onde que vocês já viram, na pedagogia, o ensino de como sentar? Nas pós-graduações em educação especial, o ensino de como sentar. Nos livros de educação especial, desse pessoal que está tudo aí dizendo absurdo, que a inclusão que é boa, onde você já viu o ensino de como ensinar a sentar? Vai numa escola que tem criança com autismo e pergunta se eles sentam. Vai, pergunta. Na escola, não pega livro de educação especial, não. Vai à escola. Chão da escola. Pergunta para os professores. Aliás, professor é a categoria que ninguém ouve. Ninguém quer saber do professor. Ouve todo mundo, menos o professor. Completamente equivocado isso. Então, grande parte não senta. Então, essas habilidades de aprendiz compõem isso, tá bom? Segundo, que a gente tem que avaliar e ensinar. Habilidades desenvolvimentais. O que são habilidades desenvolvimentais? São as habilidades que numa criança com desenvolvimento típico não precisam ser ensinadas, mas numa criança com transtorno de desenvolvimento talvez precisem ser. Por exemplo, falar. Falar, você não precisa ensinar a criança a falar explicitamente na escola. A criança já vem de casa falando. As crianças com autismo, em grande parte, não. Portanto, você pode ensinar para elas via comunicação alternativa, né? Ou ensino de fala mesmo. Olhar, olha aqui, ó. Eu estou olhando para isso aqui, tá vendo? Ó? Isso se chama rastreio visual. Você não precisa ensinar isso para criança com desenvolvimento típico, mas criança com autismo, muitas vezes você tem que ensinar. E sem rastreio visual, quando é que uma criança aprende a ler e escrever? Nunca. Nunca. Impossível. E a gente nunca avalia isso, né? Aqui colocou aqui, as habilidades psicomotoras são importantíssimas. Essas desenvolvimentais as psicomotoras são desenvolvimentais, Jaira. Exatamente. Elas são fundamentais, não só para todos os aspectos cognitivos, né? E tem as habilidades acadêmicas propriamente ditas. Então, vai ter que ter essa tríade. O professor de sala de recursos tem que aprender a avaliar essa tríade e escrever plano de ensino individualizado, escrever programas de ensino para esses 3 tipos de coisas. Então, a gente está descrevendo. Aí alguém perguntou aqui no Instagram. Vocês já estão pensando em formação? Sim. A ideia é que as universidades federais ofereçam formação. Né? Já tem lá várias universidades, pessoas de várias universidades federais que estão participando do processo de discussão também, e que a ideia é que depois eles ofereçam formação. Alguém perguntou, como posso saber mais sobre essa discussão? As diretrizes não passaram ainda pelo processo de discussão pública. Nós estamos escreveremos até mês que vem, e aí elas serão disponibilizadas para o povo dar opinião. Todo mundo aqui pode entrar lá e dizer, eu discordo, tem que ser assim, assim, assado, ou concordo, isso aqui, eu sou a favor, e depois vai ter audiência pública, pode ir lá falar também. Portanto, as diretrizes serão muito bem discutidas ainda, tá? A Rafaela está dizendo aqui, meu filho não senta, uma tristeza. Exatamente, Rafaela. Só que o ensino de sentar é um ensino super simples na escola. A escola deveria dominar esse expertise e ensinar. E é isso que nós vamos exigir agora. Alguém perguntou, mas o que você está falando de arranjar contingência? Significa impedir, organizar a regra de modo que impeça o professor de mandar para se livrar da sala especial para se livrar da criança. Então, quando a gente torna mais difícil, mais trabalhoso mandar para a sala especial do que deixar na sala, e aí quer dizer que a gente arranjou contingências para que esse professor realmente só mande para lá, só faça uma sugestão para ir para lá quando realmente for necessário.
O Diego aqui tá falando. Se pegam apenas nas habilidades acadêmicas, esquece que precisa ter uma base forte para ter níveis de aprendizagem. Precisamente. Agora, a Paula está dizendo, é trabalho, mas é o que funciona. Gente, não dá para fazer um negócio meia boca que não tenha trabalho. Sorry, não dá. Eu estou falando de autismo e deficiência intelectual que eu conheço. É impossível. Infelizmente, dá trabalho mesmo. Incluir de verdade, ensinar de verdade, dá muito trabalho. Muito trabalho. Certo? Então, essa é a nossa ideia. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Estamos chegando a 15 minutos aqui, tá? Então, a Elaine está falando assim, ó, tem muita romantização, a gente já falou isso não. Eu não topo com nenhuma romantização. Quem quiser discordar de mim, vai na escola e vê lá o que está acontecendo. Né? Essa romantização aí do pessoal de universidade que nunca foi. Eu sou de universidade, eu não estou contra a teoria, não estou contra nada, estou na universidade, faço pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Eu só acho que, ou você fala da realidade porque você conhece, porque você está lá, e mesmo assim tem que tomar cuidado, porque a sua experiência não é generalizável, ou você fala com dados. Então, eu vou dizer para vocês aqui, ó, e provo, tá? Eu mando evidência para vocês. Botar todas as crianças na sala comum, não existe nenhuma pesquisa, nenhuma, em nenhum lugar do mundo inteiro, como as evidências mostram que, dependendo da criança, isso é prejudicial para ela. Tá? Isso traz prejuízo para a criança. Então, é coisa séria, tá? E eu mostro a evidência, tem muitas pesquisas sobre isso. Postei aí na minha página, quem quiser olhar, um livro repleto dessas evidências. A professora Carolina Quedas, agradeço muito a ela, se deu o trabalho de pegar vários desses artigos que estão no livro, mas que também estão soltos, mandou para mim. Então, eu tenho aí um pacotinho aí no e-mail, inclusive quem quiser mandar e-mail para mim, lucianolacerda@gmail.com, mando para vocês, tanto no Instagram quanto no Facebook, aí, meu Deus, agora vai vir um monte, eu vou dar um trabalho danado, mas tudo bem. Mas já coloquem no assunto ali, evidências da escola especial, que eu já mando, evidências da escola especial, tudo bem? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Não temos profissionais capacitados, onde qualquer licenciatura é contratado como professor de apoio. Essa coisa do apoio, vai sair um decreto nacional, que não tem nada a ver com o nosso trabalho, regulamentando. Vamos lá. Meu filho chega na sala de aula e vai para detrás da porta. A professora diz que deixa ele à vontade. E é justamente a minha preocupação. Diz que à vontade significa ele estar na zona de conforto. Gente, deixa uma criança atrás da porta. E aí depois fala, gente... Aí publica no Instagram, a inclusão maravilhosa. Gente. Cada um com seu jeitinho. Ficar atrás da porta é jeitinho? Não, ficar atrás da porta porque nós não fomos capazes de ensinar para ele a sentar e fazer lição. Entendeu? Essa conversa de que, tá só para socializar, como se socializar fosse por osmose, eu tô lá perto, eu tô perto, então eu socializo. Isso não existe, pessoal. Eu sou a favor de socializar, mas socializar é um processo que depende de eu fazer uma avaliação de habilidades sociais, certo? Fazer uma avaliação de habilidades sociais, escrever um conjunto de programas de ensino para o desenvolvimento de habilidades sociais e ensinar, né? Não é porque está lá no meio, que só pelo fato de estar lá no meio começa a aprender. Isso não existe, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Tem 10 minutinhos. Na teoria é muito lindo, no papel é maravilhoso, mas na prática é horrível. Uma utopia muito distante ainda de acontecer. Existe um descaso até de direção. Nem livro dão para os artistas, não acredito na capacidade dele. Asperger com QI alto. Isso é importante, pessoal. Ó, vai ser criada, vai ser reconhecida a existência das escolas especiais. Eu vou colocar aqui. Mesmo quando a inclusão é top, a escola especial continua sendo necessária, porque tem casos muito graves, mas uma pessoa com Asperger, uma pessoa com condições mais leves, não tem que ir nem para a sala especial e nem para a escola especializada. Primeiro, vou repetir uma coisa que eu falei quando tinha menos gente presente. A inclusão na sala comum continua sendo um direito absoluto. Absoluto. Então, pode ser o caso mais grave. Quer estar na sala de aula comum, é direito de estar na sala de aula comum. Pode não ser o ideal, mas se o pai quiser, ele tem o direito de estar na sala de aula comum. Isso aí é constitucional. Isso não vai mudar nem se quiser, não tem como mudar. Ok?
Então, eu vou pedir para o pessoal que chegou depois, chegou bastante gente no Facebook depois, para voltar o vídeo para ver tudo que eu falei depois. Eu falei todos os aspectos legais. Terminando aqui, volta o vídeo para vocês verem o começo. Bom, mas casos leves não são casos de sala especial. Grande parte dos moderados também não. É caso de sala de aula comum. Só que hoje, na sala de aula comum, não tem as adaptações curriculares necessárias. Então, eu já coloquei aqui que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, condenava qualquer adaptação. E esse é um dos motivos pelos quais não tinha adaptação até agora, não tem até agora. Então, agora isso vai ser determinado. O papel do professor de sala de recurso muda, se torna um papel de uma pessoa que vai coordenar o processo, que vai fazer uma avaliação bem completa do indivíduo. Se ficar do jeito que está sendo proposto, vai ficar bem legal. E a criança terá que ter um plano de ensino individualizado com programas de ensino. Não é assim daquele jeito. Eu vou ler só para vocês algumas características que a gente escreveu sobre o programa de ensino, tá bom? Vou ler aqui, abrir um Word, tá? O programa de ensino deve definir qual é a habilidade-alvo, dentre as habilidades de aprendiz, desenvolvimentais ou acadêmicas, descrita de maneira mensurável, que constitui a meta mínima a ser alcançada de curto prazo. Deve ter uma folha de registro em que fiquem identificadas todas as tentativas de ensino da habilidade-alvo, sinalizando quando o educando acertou sem ajuda, acertou com ajuda, errou ou não iniciou a tentativas. Esses registros devem ser organizados visualmente, na forma de gráficos, que possam identificar o desempenho do educando, formando a base para a tomada de decisões por parte do professor de sala de recurso, e compartilhados também com a família. E assim por diante, tem mais vários itens aqui. Só quero mostrar para vocês que o trabalho que tem sido feito é um trabalho muito sério. Eu não sei se ele vai até o final, mas ele tem sido feito muito sério, e eu vou pedir para vocês para acompanhar e para apoiar esse processo. Eu não estou aqui só como um intelectual que está dizendo para vocês das evidências. Eu estou aqui como um pai de uma criança com autismo severo, que está indo para uma escola comum, que não deveria estar numa sala de aula comum. Não está. Não deveria estar. Por quê? Porque a sala comum atrapalha o desenvolvimento dele, ele estaria melhor em outro lugar. E ele atrapalha o desenvolvimento da sala comum. E todo mundo tem direito a estudar. Meu filho tem, todos os outros 30 alunos têm direito a estudar e aprender. Certo? Então, eu estou dizendo isso para vocês como uma pessoa comprometida com a questão, como alguém que está na sala de aula. Semana passada, sábado agora, foi a formatura dos meus alunos de 9º ano. Vocês podem ver, eu publiquei até o vídeo aí da formatura. Então, eu estou nas 3 pontas desse processo. Mas não é por conta da minha experiência pessoal que vocês devem acreditar nisso. Olhem as evidências, leiam as evidências. Esqueça, não acreditem em ninguém. A regra é, não acreditem em ninguém. Não acreditem em direita, não acreditem em esquerda, não acreditem em mim, não acreditem em ninguém. Vai na fonte, vai na evidência. Veja se, cara, vai ser verdade isso aí. Deixa eu ver se na Finlândia é verdade isso aí. Aí, o representante, a Finlândia, todo mundo acha que a Finlândia é ótimo. Então vai lá na Finlândia para você ver. Tem sala especial. Aí o pessoal fala muito que eu falo dos Estados Unidos, que é o capitalismo. Vai em Cuba. Cuba tem sala especial. Cuba tem escola especial. Não tem nada a ver com capitalismo nem com socialismo. Tem a ver com levar a sério a educação. É só isso. Lá na Finlândia, né? O cara da Finlândia esteve aqui no Brasil recentemente. Um cara lá importante lá. E aí ele esteve no Conselho Nacional de Educação. Ah, Dani, só para não esquecer essa pergunta. O PEI deve ser feito para equipe multiprofissional? Não é o PEI, o PDIE, por equipe multiprofissional. Está previsto isso. Isso é muito importante. Que bom que você lembrou disso, tá? O cara da Finlândia teve lá, e aí ele falou o seguinte: quando é que a criança. Ele falou, lá tem sala especial, escola especial? Eu falei, tem, claro. Quando a criança deve estar nessa escola? Aí ele falou o seguinte, ó. Quando a sala não for boa para essa criança, ou quando essa criança não for boa para essa sala. E aí a gente estava falando isso. É uma pessoa assim, quando que a criança não é boa para a sala? Como é que é isso? Tá bom. Vamos imaginar um menino que durante 4 horas e 10 de aula, ele grita durante 4 horas e 10 de aula. Eu posso manter na sala de aula comum? Que ninguém mais pode ter aula? Claro que não. Ele tem que ir para um outro ambiente que eu vou ensinar lá. Você fala, sim, mas tem que ensiná-lo a não gritar. Sim, é verdade. Mas onde eu vou ensiná-lo a não gritar? Onde? Em que lugar que eu vou ensiná-lo a não gritar? Eu vou deixar ele fora da escola? Eu vou deixar ele na sala e ninguém mais tem aula? Percebe? A gente tem que lidar com realidade. A gente tem que deixar de lidar com frase de autoajuda. Na minha interpretação, tudo isso tem a ver com a influência da autoajuda na educação. É a autoajuda
essa coisa de Augusto Cury e companhia aí, que vem influenciando mal a educação, e aí parece que uma frase bonitinha resolve todos os problemas. Alguém perguntou uma coisa importante? Professor, estou animado e muito otimista, pensando que a gente consiga concretizar isso. Será válido para escolas públicas e particulares? Sim, públicas e particulares. Ok? Bom, é isso, pessoal. Está acabando aqui já. Veja só, então eu quis explicar aqui para vocês. Eu vou pedir para quem entrou depois, for lá no começo do vídeo para ouvir. Eu peço até desculpas, porque eu sou tudo que eu falo, eu sou apaixonado. Nada eu sou morno, nada eu sou mais ou menos, né? Então, eu vou repetir aqui. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo governo, zero, zero. E não estou falando de governo, não estou falando de política partidária. Aí eu falo assim, mas fora da política partidária, tudo acontece com política partidária. Sim, mas veja, pessoal, eu entendo que a política está em tudo, a política partidária está em tudo. É ela que determina, por exemplo, quem é presidente e quem não é. Só que o presidente do país, ele representa o Estado e não a ele mesmo. A ele mesmo é quando ele é candidato. Quando ele não é mais candidato, ele é o Estado. Ele administra o dinheiro que eu pago, você paga, o eleitor de quem quiser. Então, quem faz movimento a partir de pessoa com autismo, em defesa da pessoa com autismo, tem que falar com o governo que foi eleito pelo povo. Fomos nós que escolhemos. Não é o movimento para autista que decide com que presidente a gente vai falar, é o povo que decide. O povo decidiu, está lá o presidente, está escolhido pelo povo. Nós vamos falar assim, eu não gosto dele, e aí daqui 4 anos a gente volta a falar? Não. Isso, para mim, é instrumentalização por outros partidos que querem disputar o poder. Né? O movimento social não pode estar atrelado a nenhum partido, nem que eu goste pessoalmente. Eu, Lucelmo, na eleição eu apoio meu candidato, apoiei minha candidata ligada à questão do autismo, vou apoiar na próxima. Acho que a gente tem que apoiar candidatos que apoiam a causa do autismo, sim, mas passou a eleição, quem for o prefeito, a gente tem que conversar. Quem for o governador, a gente tem que conversar. Quem for presidente, a gente tem que conversar. Não tem essa de não gosto desse, não. Quem escolheu não fui eu, tá? Não fui eu. Quem escolheu foi o povo brasileiro. E durante 4 anos, quem está lá representa o Estado, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou falando para vocês outras coisas, vou fazendo outras lives aqui para colocar vocês a par. Eu só queria fazer essa live só para deixar muito claro. Para finalizar, eu vou repetir. Primeiro, a inclusão não vai acabar. Não vai acabar. Ninguém vai ser obrigado a se matricular em lugar nenhum. Você pode se matricular na escola comum, quem quer que seja, pode ser o caso mais severo. O direito a se matricular em sala comum é absoluto. Ok? Essas 2 coisas eu queria dizer para vocês. E reconhecer salas e escolas especializadas não significa construir um sistema de educação especializado. Significa reconhecer o que já existe, para que todo mundo que está na escola, fora da sala de aula comum, agora tenha que preparar o indivíduo para estar na sala de aula comum. Porque todas as estruturas, escolas especiais e salas especiais, pela nova política, vão ter que apontar obrigatoriamente para preparar o indivíduo para vir para a sala comum. Porque a sala comum, a inclusão, que é o paradigma, o horizonte e o sonho de todos nós. Em Hamburgo, na Alemanha, eles fizeram inclusão lá também. Só que em vez de fechar as escolas especiais, como eles queriam fazer aqui, com a meta 4 do Conselho do Plano Nacional de Educação de 2010, eles fizeram o que é chamado princípio da voluntariedade. Em vez de eles fecharem, eles falam assim, vamos tornar a inclusão tão boa, tão boa, tão boa, que os próprios pais vão fazer a migração. E é isso que a gente quer. Em vez de vai lá e fechar as escolas especiais, faz assim, torna a inclusão tão boa, tão caprichada, tão show de bola. Prepara as pessoas, dá curso de verdade para as pessoas, dá formação para segurança e crises agressivas, dá formação para PEI, faz uns PEIs legais, dá toda a estrutura, de modo que os pais vão falar, não quero ficar na escola especial, não, vou para lá é melhor. E aí haja este processo de migração voluntária deste processo. Então, sem autoritarismo, mais democracia no processo, tá bom? Tchau para vocês, a gente se vê semana que vem, até a próxima. Fica tranquilo, tá?